Igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Eu vou te dar mais uma chance. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Agora eu vi que vocês estão vivos. Glórias a Deus, sejam bem-vindos a esse tempo precioso da parte de Deus. Aproveitando essa unção, Vitinho, o seu livro está aqui, viu, Vitinho? Aproveitando a unção aí, viu, profeta Júlio? Vitinho já ganhou um livro aqui, olha, Uma Vida com Propósito. Mas Vitinho, espera que eu vou precisar desse livro aqui para pregar. Aleluias. Glórias a Deus. Vou tirar o óculos porque o óculos não me coopera muito não, irmãos. Aleluias. O Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é? Aleluias. E Ele é bom. Você pode ficar em pé, amém? Fique em pé, por favor. Sei que você sentou, mas a gente vai ler o texto da palavra do Senhor Jesus. Atos no capítulo 13, verso 36. Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Você pode dizer para mim, repetir isso com convicção no teu coração. O propósito é maior do que a minha vida. O meu chamado é maior do que a minha vida. Aleluias. Atos 13, 36 diz assim, né? Pois quando Davi serviu aos propósitos de Deus em sua própria geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo sofreu decomposição. Aleluias. Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pelo teu mover aqui neste lugar, Senhor. Obrigado que aqui nós podemos nos reunir e sermos igreja do Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que Deus ele se manifesta todas as vezes que a igreja dele está congregada. Quando o santo se reúne, o Senhor se manifesta, Senhor. E nós damos liberdade para o Senhor nessa manhã. Nosso coração é sedento por aquilo que o Senhor vai falar, Senhor. Já tem falado, na verdade, Deus. Fala ao nosso coração nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Corrija, Senhor, o curso da nossa vida. Traz revelação para nós, manifesta aqui o espírito de cura também, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo cura sobre este lugar, em nome de Jesus. Há uma unção de cura sobre este lugar. Você não vai sair daqui sem seu milagre. Tenha expectativa no teu coração. Em nome de Jesus, eu profetizo cura neste lugar. Eu profetizo este lugar rendido ao Espírito Santo de Deus. Toda resistência das trevas, nós ordenamos na autoridade que há no nome de Jesus. Você não tem poder neste lugar, bata em retirada em nome de Jesus. Repita comigo isso, o meu coração é uma terra sedenta. O meu coração é uma terra preparada. Faça chover, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Glórias a Deus. Nós acabamos de ler um texto aqui do apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, do Lucas, né? Na verdade, o Lucas falando, escreveu Atos, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, Lucas escreveu o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E eu quero dizer para você que os atos da igreja não se encerrou com o último livro da Bíblia. Os atos da igreja continuam acontecendo. Amém? Nós somos testemunhas dos atos da igreja nesse tempo, nessa geração. Lucas, por favor, projeta aquela imagem lá de geração, por favor. Esse texto de Lucas, ele não foi apóstolo, Lucas é um evangelista que escreveu por meio de audições orais, ele escreveu essa carta, ou melhor, esse livro, né? Assim como o Evangelho de Lucas.
E a gente vê Lucas tão preciso no seu texto, na sua narrativa. Mas Lucas não andou, de fato, com Jesus, como foi Pedro, Tiago, João e tantos outros apóstolos. Mas Lucas, ele foi ungido, ele cumpriu o propósito dele de escrever, sabe, esses livros maravilhosos que trazem, que alimentam, na verdade, a nossa fé, que nutrem a nossa fé por aquilo que Jesus fez, por aquilo que a igreja viveu, a igreja primitiva. E a palavra, ela também sempre nos dá motivo para crer, amados. Ela sempre gera em nosso coração a capacidade de crer. É por meio da palavra que nós cremos, é por meio da palavra que nós fomos alcançados. E é por meio dessa palavra que nós continuamos a cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Você tem um propósito, amém, irmãos? Você tem um propósito, esse propósito é maior do que a tua vida. O propósito é maior do que a nossa vida. O propósito é maior do que os nossos interesses pessoais. O propósito de Deus é maior do que os nossos planos particulares, os nossos sonhos, as nossas metas. O propósito é maior do que, sabe, do que a nossa família. O propósito é maior do que a vida. Você só está aqui hoje porque Deus estabeleceu primeiro o propósito para você. Se Deus não tivesse pensado um propósito para você, para mim, não estaríamos aqui. O propósito vem primeiro, por isso que nós viemos à existência, porque o propósito vem primeiro. Aleluias. E Lucas escreveu dando um testemunho sobre a vida de Davi. E eu quero repetir esse texto. Pois quando Davi serviu aos propósitos de Deus em sua própria geração. Lucas, projeta a imagem, por favor. Davi serviu aos propósitos de quem? De Deus, aonde? Em sua própria geração. Eu peço que apague as luzes aqui, porque eu quero que a igreja veja isso. Amados, nós sempre temos o costume de orar aqui pelas crianças, e sempre o Espírito Santo nos traz essa palavra de orar e de profetizar. Esta é a geração que nós oramos, a resposta de Deus para esta geração. Nós sempre temos orado dessa maneira, porque na verdade o nosso chamado tem a ver com a geração em que nós estamos inseridos nela. Nós não estamos aqui para cooperar para uma geração que vai vir ainda, não. Nós somos chamados para esse tempo, para essa geração. Aleluias. Eu quero que você se identifique aqui com a sua geração. Olha aí, geração perdida, 1883 a 1900, esses já foram. Não vou nem perguntar se tem alguém aqui, senão vou falar assim, é milagre dessa geração. Maior geração, 1901, 1927, também eu creio que não tem ninguém dessa geração aqui em nosso meio. Mas você pode se encontrar aí, ó, na sua geração silenciosa, 1928 a 1945, a geração também da Segunda Grande Guerra. A geração Baby Boomers, olha isso, 46 a 64. Tem alguém aqui? 46 a 64, levanta a mão. Minha mãe está ali, ei mãe, ó. História da Baby Boomers, hein? Glória a Deus. Geração X. Epa, eu tenho que levantar a mão. Sou de 73. Geração X, epa, tem muitos aqui. Glórias a Deus. Milênia, 81 a 96, quem é? Olha, aumentou o coro, hein? Glórias a Deus. Geração Z, 97 a 2012. Ana pode levantar a mão, a Ana é de 2012. Quem mais? 2012? 97 a 2012, a geração Z, a geração que está nesse tempo, vivendo esse tempo. Também a geração Alfa, né? Os que nasceram em 2013 para frente. Alguém em nosso meio, 2013, 2014, 2015? Acho que não, né? Mas amém. E a geração Beta, né? Os que nasceram recentemente, o ano passado para frente. Você já se encontrou aqui nesse quadro? Amém? Você encontrou a sua geração. E eu preciso dizer para você que Deus preparou você para essa geração que você está inserido nela. Deus te inseriu nessa geração porque Deus pensou, eu preciso trazer uma resposta para esse tempo, para essa geração, para a geração X, milênia, boomers,
dizer: eu preciso trazer uma resposta para essa geração. E Deus trouxe você, trouxe cada um de nós em nossa geração. Como Davi, o autor Lucas aqui escreve, né? Davi serviu aos propósitos de Deus. Você foi chamado para servir aos propósitos de Deus nesta geração. E a propósito, nós estamos trabalhando já há muitos meses, desde o mês de março, né? Março, que nós começamos a comunidade de alcance. Nós estamos desde o mês de março trazendo um tema tão precioso: uma vida com propósitos. O contexto desse livro nós estamos aplicando já tem muito tempo nós estamos quase que encerrando, né? Estamos na penúltima lição, essa semana a penúltima lição, não é isso, Tiagão? A 11ª lição vai falar também um conteúdo sobre uma vida com propósitos. E eu quero poder falar um pouco aqui exatamente sobre isso. Eu quero dizer para você que ao final do culto, não tem muitas, viu, irmão? Não tem muitas. No final do culto, você precisa pegar ali na mesinha alguns exemplares dessa lição aqui, ó. Vivendo com propósitos. E eu quero dizer para você, se você não tem a consciência, a revelação do seu propósito, do propósito da sua vida, meu irmão, você ainda só está existindo. Você só está existindo. Se você se move nessa terra sem você se alinhar ao seu propósito, aquilo que Deus chamou você para ser, você só está existindo, mais nada. Você não está tendo muito significado nessa terra. Para não dizer que você não está tendo significado nenhum nessa terra. Eu preciso dizer para você, igreja, irmãos, no início dessa série, né, das comunidades de alcance, uma vida com propósito, nós trouxemos aqui esse livro. E a gente acompanha, a gente coordena lá as comunidades de alcance, e a gente tem a percepção de quanto as pessoas têm se interessado em conhecer mais profundamente o seu propósito, de compreender o que Deus tem a dizer acerca da minha vida, da minha existência. A gente tem compreendido, tem visto as pessoas, o quanto as pessoas têm se interessado, e eu preciso abrir aspas aqui, o quanto as pessoas têm se interessado pelo próprio propósito. Amados, Deus, antes de nos trazer a existência, sabe? Deus na eternidade, na Trindade, Deus estava lá. E o texto lá em Hebreus fala que Deus, Ele é Pai dos Espíritos. Todo espírito, nós temos um espírito, amém? Todos os nossos espíritos, cada um de nós temos um espírito, vem de Deus, descende dele, está nele, estava nele e Ele nos deu. Então Deus na eternidade, Ele pensou: eu preciso trazer alguém para falar sobre arrependimento. Eu preciso trazer alguém nessa terra para conduzir essa geração ao arrependimento, para que eles possam conhecer, aleluias, o meu favor, a minha graça, a minha salvação. E Deus então traz a você, traz a mim, traz a Vanessa, traz a Denise, traz cada um de nós, coloca dentro de nós o Espírito Santo dele e nos impulsiona. Mas antes de você vir à existência, Deus pensou primeiro num propósito, para servir a uma geração. Então a sua vida, irmão querido, irmã querida, não é baseada simplesmente nas suas escolhas para viver as suas metas. A gente vê o mundo aí fora, as pessoas se esforçando, né, para obter visualizações nas redes sociais, para ter um perfil bem seguido. As pessoas investem, né, pastor, num corpo bem apresentado, né? A gente vê as academias cheias de pessoas treinando ali, se exercitando. Mas o propósito converge nelas mesmas, somente no interesse delas. As pessoas querem de fato ter muitas visualizações, mas o interesse converge nas metas dela. E a gente vê as pessoas correndo, passando uma vida, uma geração, tentando estabelecer algo, tentando buscar o significado da existência, preencher algo. Tem pessoas que ficam milionárias, ganham muito dinheiro, conseguem muitos bens,
E elas, enganosamente, elas acham que isso é a resposta para aquilo que está no coração, ou aquilo que clama no coração delas. Elas acham que depois de dedicar uma vida, sabe, estudando, sabe, entregando a sua vida, às vezes numa graduação, num doutorado, escreve livros e fala de tantas coisas, investe, cria empresas, né, transnacionais, multinacionais, e a gente vê pessoas no final da vida, depois de ter construído tantas coisas, ainda elas estão vazias, não se sentem realizadas. Há um vazio ainda dentro do homem que precisa ser preenchido, e não é a realização pessoal que vai responder a isso, não é o tanto de dinheiro que você ganha que vai responder o vazio que você tem, mas é o seu encontro com o chamado de Deus para a tua vida. Você precisa, irmãos, queridos, você precisa ter essa consciência, mas essa consciência para você, para que você possa levar isso para o mundo, porque as pessoas lá, há uma multidão lá que não tem essa consciência, de que a existência, a vida, precisa existir um propósito para ela. Pessoas vivem 100 anos, mas tem pessoas vivendo 100 anos, chegam ao final desses anos, dessas vidas, sabe, amados, como o próprio Salomão diz, né, o final às vezes desses dias é cansaço e enfado, não há realização. Olha o texto da palavra aqui que fala: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua própria geração, adormeceu. Sabe o que essa palavra diz? Ele cumpriu o chamado de Deus para a vida dele, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo, interessante aqui é o que o autor fala aqui, o seu corpo sofreu decomposição. E eu preciso ir com você lá para Salmo. Você vai abre a sua Bíblia lá em Salmo 16, verso 9. Davi, ele escreve algo, ele profetiza algo. E quando a gente vê Lucas falando sobre isso aqui, faz referência a esse texto de Salmo 16, verso 10. Quando Davi profetizou, mas Davi não profetizou de si mesmo, ele profetizou de Cristo. Olha esse texto, Salmo 16, a partir do verso 9. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Olha o que ele fala, verso 10: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Mas o texto de Atos 13:36 nós acabamos de ler. Lucas está falando: pois quando Davi serviu aos propósitos de Deus em sua própria geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo sofreu decomposição. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a palavra. Esse texto está falando de Cristo. Na verdade, esse texto foi falando de Davi, mas fazendo referência ao que nós acabamos de ler em Salmo. Davi profetiza, cadê gente? Opa, pulou aqui. 16:10, olha, porque tu não me abandonarás, Cristo falando, tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, o corpo dele não conheceu, amados, aleluia, a corrupção. Cristo ressuscitou, e é por isso que Lucas faz referência a Davi que adormeceu e seu corpo se decompôs, porque Cristo é a nossa referência do nosso chamado, da nossa existência. O corpo dele não se desfez, ele ressurgiu ao terceiro dia. O propósito da sua vida continua de pé, meu irmão. A ressurreição dele é o selo na nossa vida, aleluias. Se ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar no último dia, aleluias. O nosso corpo pode conhecer a morte física, mas ressurgiremos porque Cristo ressurgiu primeiro, aleluias.
Glória a Deus. Eu estou falando com você aqui, queridos, sobre propósito. Eu não poderia deixar de falar disso. Na quinta-feira falamos sobre isso mesmo. Olha, na comunidade de alcance, vivendo com propósito. Nós não podemos menosprezar isso. Se eu não entender isso, se eu não trazer a minha atenção, a minha energia, a minha vida cristã, para entender o que Deus quer da minha vida, e eu trabalhar e eu viver em razão disso, eu vou viver uma vida vazia. Por mais dinheiro, bens, propriedades, viagens que eu faça, eu vou viver uma vida vazia. Não está nos seus bens, não está na tua força, está em você se alinhar o teu coração àquilo que Deus quer, aquilo que Deus traz, aquilo que gera prazer em Deus. Você não precisa deixar de fazer o que você faz, deixar de trabalhar lá na empresa que você trabalha. Você não precisa abandonar o seu emprego, a sua família. Você só precisa colocar Deus no centro de todas as suas decisões e viver então o propósito. Você pode sonhar, pode investir, sabe, na bolsa, você pode se tornar um investidor financeiro. Você pode ganhar muito dinheiro, mas no final você precisa fazer essa pergunta: quem sou eu? Qual que é o valor da minha existência? Para que tudo isso que eu ganhei? Deus, qual o propósito disso? Como que eu posso servir a tua vontade com tudo isso que o Senhor me trouxe? Não se resume em nós falamos sempre, nós não somos uma represa, nós somos um rio, amados. Não pode parar em nós, precisa seguir o curso. Eu quero dizer para você, a sua vida, amado, foi alcançada por meio da mensagem do Evangelho. Entenda isso. Não quero que você saia daqui falando que o pastor falou uma heresia. A sua vida veio por causa das boas novas. Você vive uma nova vida por causa das boas novas do Evangelho. Mas quando esse Evangelho penetra na nossa vida e nos transforma e provoca uma metanoia dentro de nós, e nós vivemos uma nova forma de viver, baseada em uma nova forma de pensar, eu quero que você entenda isso, que você se torna uma mensagem para o mundo. Você se torna essa mensagem para o mundo. E Deus tem na tua vida essa mensagem para anunciar o Evangelho das Boas Novas, para anunciar que há um propósito de vida, para anunciar que não há uma vida mais vazia, que pode ser resgatada e ser preenchida por Cristo. Você é essa mensagem, amado. Nós compartilhamos um pouco sobre isso na comunidade de alcance lá na casa da irmã Dina, na quinta-feira. E eu insisto, falando de propósito, porque às vezes a gente pode viver uma vida inteira na igreja, a gente pode até viver uma vida assim, expulsando demônios, curando pessoas, mas às vezes a gente vai viver uma vida toda sem viver o propósito de Deus. Você precisa refletir sobre isso, amado. Servir ao propósito, esse é o alvo inabalável da tua vida, da minha vida. Se eu não compreender isso, eu vou simplesmente existir, eu não vou, trazer prazer, alegria ao coração de Deus. Quando o Senhor, ele vê Jesus, o próprio Deus, ele vê Jesus sendo batizado por João Batista, e ele sai da água, sabe? É porque ele vê naquele que é Deus também, cumprimento da vontade, daquilo que ele pensou. É por isso que ele fala: esse é meu filho amado, que me dá total prazer. E quando esse texto de Atos fala que Davi, ele serviu ao propósito de Deus na sua geração, a palavra está dando testemunho de alguém que escolheu viver o propósito de Deus. Estava lá cuidando de ovelhas, Davi cuidando de ovelhas, nem sonhava, nem passava pela cabeça dele de se tornar rei em Israel. Imagina você que não passava pela cabeça de Davi ser a base para que Deus trouxesse o Messias. O texto fala que da linhagem de Davi, Deus origina o Messias, amados, por causa do coração de Davi voltado para Deus. Não que Davi fosse homem perfeito, a sua linhagem fosse perfeita, mas Deus viu honra no coração desse homem. Deus viu o comprometimento, entrega, vida voltada para Deus.
João capítulo 17, verso 4. Abra sua Bíblia, por favor. Eu te glorifiquei na terra. Olha Cristo falando. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Amados, aqui é o testemunho do próprio Cristo falando da sua entrega ao Senhor, ao propósito de Deus. Ele se entregou, e é uma escolha que fazemos. Por mais que Deus traga a nós essa terra em razão de um propósito, nós haveremos de fazer uma escolha em razão também desse propósito. Sempre é uma escolha que você faz. Viver da forma que você está vivendo é uma escolha que você faz. Corresponder ao chamado de Deus é um chamado, é uma escolha que você faz. Você pode fazer isso de várias maneiras, né? Você pode, às vezes, fazer isso 10% do seu tempo. Você pode fazer isso 30% do seu tempo. Você pode fazer isso 50% de todo o seu tempo. Mas você pode fazer isso 100% do seu tempo. Você pode dar a Deus tudo aquilo que Ele merece. A sua vida pode ser essa expressão mesmo de adoração a Deus, que não é só 1h30, 2 horas aqui na comunidade Pela Cruz, nos domingos. Eu quero trazer um dado aqui para você que você vai ficar um pouco impressionado. Eu vou estar lendo aqui, amados. Recentemente, uma instituição fez uma pesquisa para saber qual que era a intenção das pessoas, quais são os planos das pessoas, acerca de propósito mesmo para a vida. E essa pesquisa mostra que 90% dessas pessoas, da nossa geração, esse tempo que se chama hoje, entre 18 e 50 anos, afirmam que a sua maior busca é ter um propósito de vida. É muita gente, 90% de toda a população, vamos dizer a população mundial, 90%, pessoas entre 18 e 50 anos, entende que precisa ter um propósito de vida. A sua vida precisa ter um significado, precisa viver uma essência. Porém, há um contraste muito grande e terrível. Quase a metade, 48% dessas pessoas vivem doentes, esgotadas, com altos índices de ansiedade e insegurança crônica. Mas aí a gente pergunta, mas por quê? Se elas já entendem que precisa buscar um propósito de vida, por que essas pessoas, metade desse quantitativo, essas pessoas vivem perdidas, somente existindo, simplesmente isso, só existindo, mas vivendo, sabe, existindo cansadas, existindo esgotadas, buscando em círculo e nunca encontrando. E eu preciso trazer para você, porque estão tentando achar o propósito eterno em coisas passageiras, porque elas acham que o sucesso está naquilo que elas possam construir com as próprias mãos, e elas estão de fato vivendo isso. A gente vê uma correria, não é, esses dias, tudo é tão corrido, tantas coisas acontecendo com tanta velocidade, mas porque a gente se submete a isso, amados. Nós escolhemos submeter a essa velocidade, a essa coisa frenética, a gente escolhe submeter a isso. São as escolhas que fazemos, né? São as escolhas que fazemos que levamos nós a viver essa intensidade, a viver esgotados, com a mente cansada. Eu quero trazer mais algo aqui para você. Olha isso. Essa aqui é a estatística do vazio. Meu Jesus. Davi serviu a sua própria geração. Ele não fugiu do seu tempo. Ele não fugiu do nosso país. Ele não fugiu do país. E aquele que entende o propósito não foge da sua nação, por conta de uma conjuntura social e política. Às vezes a gente tem que proteger o propósito, mas não fugir dele. É diferente proteger o propósito
e fugir dele. Davi não fugiu do propósito. Davi encarou de frente o chamado que Deus tinha para ele. Como você tem lidado com o seu chamado? É só nos domingos que você tem lidado com o seu chamado? Como você tem lidado com isso, que é tão importante para você viver? Como nós falamos, enquanto a gente não descobre o propósito, nós apenas existimos. Quando a gente vive em razão do propósito, nós passamos a viver mesmo. A vida com Cristo, ela só tem sentido dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você está aqui, às vezes um simpatizante, mas não se decidiu ainda acerca de Cristo, resolva isso hoje. Dê sentido à sua vida hoje. Recomece a sua vida hoje, para que a sua vida, para que o seu legado tenha sentido. Muitos aqui vão adormecer como Davi, mas é interessante a gente ver o final, a gente entender o final e a gente ter no nosso coração, na nossa consciência, como vai ser esse final. Se até lá Cristo não retornar para nos arrebatar, nós precisamos olhar para os nossos dias, os nossos últimos dias, e ver, amado, um legado, ver um chamado, correspondido a uma vida vivida correspondendo a um chamado que foi feito não nos dias hoje, mas na eternidade. Deus estabeleceu o seu chamado na eternidade, amado, para você viver a plenitude, para que a sua vida seja agradável para você mesmo. Quando a gente não se conecta com aquilo que Deus nos chamou para fazer e ser, queridos, a gente não se agrada daquilo que nós estamos fazendo. A gente vive sempre insatisfeito, sempre correndo, buscando, querendo encontrar algo. E você precisa levar essa consciência de uma nova vida para fora. Você não pode reter para você. Você não pode guardar isso, é agradável, é bom. Eu encontrei o meu tesouro. Mas você precisa levar isso. Você precisa, anunciar isso nas comunidades de alcance. Você precisa ser essa comunidade de alcance. Você precisa ser essa resposta para essa geração. Você precisa entender que a sua vida tem sentido quando você faz aquilo que foi chamado. Não aquilo que você quer, mas aquilo que você foi chamado. A sua vocação tem a ver com o seu chamado. Entenda isso. Deus te vocacionou, não foi à toa. Deus te deu habilidades, não foi à toa. Foi para conectar você com o propósito dele. Amém? Na nossa geração, o desafio do nosso tempo, como nós falamos, Davi serviu ao seu propósito. Aleluias. Ao seu chamado, ele serviu a Deus, servindo a geração presente. Isso é maravilhoso. Você pergunta, como é que faz para eu servir a Deus? Sirva a geração atual. Sirva essa geração. Leve as boas novas. Seja agradável. Seja perseverante. Seja paciente. Seja amável. Seja simpático. Seja Cristo na vida das pessoas. Manifeste Cristo na vida das pessoas. Seja a resposta de Deus para a sua geração. Aleluias. Quero ler mais um texto. João 16:33. E eu não estou dizendo aqui que é fácil, amado. Não é fácil ser a luz do mundo. Não é fácil ser sal nessa terra. Nos dias que vivemos não é fácil. Mas eu preciso trazer uma inspiração para você. João 16:33 vai falar assim: olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Sabe essa palavra que ele usa aqui? Sejam corajosos, sejam determinados, sejam perseverantes. Não é com a força do seu braço que você vai superar as aflições. A chave está aqui. Cristo disse: eu venci o mundo.
você já tem a resposta para você também vitoriar. Cristo venceu, por isso você vai vencer. Não sei se você parou para meditar nesse texto, mas sobre as aflições, Cristo não manda a gente orar por elas, para cessar as aflições. O texto ele não está falando para você orar para cessar as aflições. Vou repetir o texto aqui. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Está turbulento? Está muito rápido? Está muito veloz? Tenham paz em Cristo. Tenham paz em Cristo. Vocês, nesse mundo, vocês terão aflições. Queridos irmãos, não é para a gente orar, sabe, para cessar as aflições. Porque se fosse para fazer isso, Cristo já teria nos ensinado. Orem para cessar as aflições. Ele não falou isso. Ele falou: tenha bom ânimo, seja corajoso, seja determinado, porque eu já venci o mundo. Ou seja, ele está falando: persevere, mantenha firme, eu já venci, a vitória de vocês eu já tenho. Continue. Está difícil? Persevere, seja corajoso, seja determinado, resista. Ele já venceu. E a promessa é: aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida, que está reservada a você, amado. Aqueles que amam o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E eu já estou terminando essa palavra, viu? Aleluias. Eu quero trazer um texto aqui de Esther. Esther no capítulo 4, verso 14. Também foi outra mulher de Deus, que foi a resposta de Deus para a geração dela. Quem já leu sobre o livro de Esther? Se você não leu, você precisa ler sobre o livro de Esther. O que essa mulher faz em razão do chamado dela, que Deus tem para ela, acerca do povo de Israel. Não dá tempo de discorrer sobre Esther aqui, mas eu quero trazer esse texto. Esther capítulo 14, verso 4. Calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus chamou você para manifestar? Deus sabe por qual motivo Ele trouxe você. Então não seja tímido. Os tímidos não herdarão o reino. Seja ousado. Foi para esse tempo que Deus te trouxe. Jesus, os discípulos tentando, não compreendendo muito a missão de Cristo. Depois mesmo que Ele já estava às vésperas de ser sacrificado, de morrer na cruz, Ele vira para os seus apóstolos e fala assim: foi para esse tempo que eu vim. Foi para essa resposta que eu vim. Foi para esse tempo que Deus te chamou, meu irmão, minha irmã. Está pesado, está difícil? Persevere, viva o seu chamado. Quero trazer um outro dado aqui e a gente vai terminar. Uma coisa que me deixou também impressionado. As estatísticas, mostram que os brasileiros gastam em média de 24 a 30 horas em redes sociais, na internet. Isso é uma estatística atual, recente, amados. E mais do que um dia inteiro, Imagina só, 24 horas, 28 horas, é mais do que um dia inteiro. Focado só em olhando os feeds, as notícias da internet, os vídeos, as coisas que acontecem lá no TikTok. O tempo médio semanal que os cristãos gastam lendo a Bíblia Sagrada, isso aqui é uma média nos brasileiros, de 1 a 2 horas semanal.
Amados, você achou que ia ser no dia? Semanal. Às vezes tem cristãos que só abrem a Bíblia na hora que está no culto, no domingo. Isso não é consciência de propósito, amado. Isso é distância do propósito. Esse estilo de vida não tem conexão nenhuma com o propósito de Deus. Imagina você que boa parte das pessoas estão dando 30 horas do seu dia, deixando que o logaritmo, né? É logaritmo mesmo que fala, Lucas? Não, não é logaritmo, não. Algoritmos. Deixando que os algoritmos falem para você o que você tem que vestir, o que você tem que comer, onde que você tem que ir. E as pessoas gastam 2 horas só para conhecer o propósito de Deus para elas na semana. Pessoas nesse estilo de vida, amados, tendem a fracassar totalmente. Se entre nós, se você está aqui, vive esse estilo de vida, eu preciso dizer, sinto muito, a tendência é você fracassar, porque propósito de vida é mais importante do que a sua vida. Você não tem dedicado o tempo necessário para conhecer o que Deus pensa acerca daquilo que Ele quer para você. Aleluias. Imagina nós vivendo essa realidade. Alguns de nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos sair dessa estatística das 2 horas. Não são todos, mas isso é uma realidade. Essa realidade não deveria pertencer ao povo de Deus, não é mesmo? Não deveria pertencer a nós, cristãos, que têm comunhão, que cantam sobre a sua vida com Deus, o seu propósito com Deus, gastam apenas 2 horas na semana para conhecer o que Deus tem, o que Deus quer para ele, para si. Aleluias. Fiquem em pé, amados, estamos encerrando. E eu quero compartilhar esse texto aqui de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Você deve conhecer esse texto. Aleluia. Eu queria chamar aqui o pessoal da adoração, do louvor, por gentileza, amados. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E essa palavra de Tiago tem a ver com aquilo que Cristo já falou. Neste mundo vocês terão aflições. Continuando o texto: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Numa vida de tribulação, de aflições, olha o que produz de coisa boa: perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Sabe qual que é a ação completa que a perseverança traz diante das aflições? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. São 2 coisas importantes: maturidade e integridade. Que a perseverança, quando eu me submeto ao processo, quando eu persevero nas minhas aflições, eu estou permitindo que eu seja amadurecido e que eu venha sempre ter restaurado o meu caráter. Se você se preocupar apenas com a maturidade e não priorizar também a integridade, você vai se tornar um homem maduro, corrupto, sem integridade. Você precisa deixar esse fruto ser gerado. E como é que esse fruto é gerado? Maturidade e integridade, se submetendo, perseverando, sendo a resposta de Deus para uma geração. Aleluias. Quero que você, aleluias, eu vou descer aqui, amados. Quero que você, onde você está aí, no seu lugar, feche seus olhos, queridos. Quero dizer algo aqui. Enquanto você ouve isso, você pode pensar agora, nesse momento, é você e o Senhor. Como tem sido a sua jornada em razão do seu propósito? Como tem sido o seu estilo de vida em razão do seu chamado?
Será que se hoje fosse o seu último dia de vida, se você tivesse para ser sepultado, depois de viver toda a sua vida, poderia escrever lá na sua lápide, como o texto de Atos 13, que falou sobre Davi, 13:36, que João, que Maria, que José serviu a Deus no tempo da sua geração, cumprindo o seu propósito, depois adormeceu. Será que você pode concordar com essa inscrição que vai na sua lápide? Se você entrou hoje aqui pela manhã, de repente você que está em altos e baixos em relação à sua vida com Deus, e você não tem se agradado de si mesmo, e você percebe que a sua vida está vazia, eu quero dizer que você pode se conectar hoje mesmo, com o seu propósito. Se você quiser fazer essa decisão, em que tua vida tenha um sentido, e você pare de buscar as coisas, fazer coisas correndo desenfreadamente, você pode, querido, mudar isso hoje. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quer mudar isso na tua casa, na tua vida, no seu destino, na sua história, você às vezes não tem orgulho da sua história, você não sente paz nos seus dias, quero dizer que você pode tomar uma decisão que pode mudar isso hoje na tua vida. Vem aqui à frente. Você pode se restaurar, renovar essa aliança com Deus. Você pode vir aqui. Você não pode, continuar vivendo da forma que está vivendo. Não faz de conta, amados. O propósito é mais importante do que viver. O propósito de Deus é mais importante de tudo aquilo que você faz. Se conecte com Ele em nome de Jesus. Se conecte com a vontade de Deus. Seja a resposta para esse tempo em nome de Jesus. Deus quer ter prazer na tua vida. Deus quer continuar tendo prazer na tua casa, na tua vida, na tua história. Em nome de Jesus eu quero orar, amados. Mesmo você que está aí, a palavra de Deus fala que não há palavra pregada sem propósito. Não há palavra pregada sem propósito. Tenho certeza que essa palavra conectou no teu coração acerca da sua realidade. Aleluia. Eu quero orar. Vamos orar, amém? Pai querido, eu oro a partir dessa palavra pregada, Deus. A partir dessa realidade que nós estamos vivendo também, eu oro nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que a nossa jornada, o nosso caminhar, Deus, ele seja, Deus, alinhado, Deus, com o teu chamado para a nossa vida, para a nossa história, Deus. Pai, em nome de Jesus, que pessoas aqui possam de fato, Deus, Pai, viver esse novo tempo, sendo essa resposta para a geração em que está inserida em nome de Jesus. Que as pessoas não permaneçam vivendo da mesma forma. Nós somos chamados para ser sal, Pai, nessa terra, para ser luz no mundo, Deus. Nós precisamos, Deus, respirar o propósito, respirar o teu chamado, respirar, Senhor, a tua vontade, Deus. Precisamos respirar a telema do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a tua igreja, Pai, seja essa bênção para o mundo. Que a tua igreja, Deus, seja, Senhor, essa bênção, Deus, para este mundo perdido, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, conecte eles, Deus, com a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus Cristo. Declare isso comigo, erga tua mão bem alto.